Vou chamar novamente o processo, desembargador Neverton. A desembargadora Olívia já fez o ajuste, né? Na verdade, houve só equívoco no contexto da ementa. O voto estava correto. Então, eu vou chamar julgamento o agravo 101.4471.62/2025. Aqui temos 3 advogados que pedem sustentação. Eu já de pronto digo que será 10 minutos para cada um dos senhores. Então, presencialmente aqui, Dr. Rodrigo de Castro Freitas, pela gravada Vale S.A. Dr. Gabriel Sampaio Silva Coimbra, pelo agravante José Francisco de Souza. E pelo TINS também, Dr. Carlos Ávila Bezerra Perene, pelo agravado Francisco de Souza Martins. Eu consulto a todos se declinam da leitura do relatório. Sim, Excelência. Sim. Então, Excelência. então, já vou conceder a palavra ao ilustre advogado que está aqui presencialmente, apesar de ser o agravado, mas é por estar aqui presencialmente eu já indico a sustentação para que Vossa Excelência possa fazer no prazo regimental de 10 minutos. Obrigado. Excelentíssima desembargadora federal, doutora Maria do Carmo, a quem cumprimento também a doutora Olívia, relatora, ao desembargador federal Neverton Guedes, a excelentíssima representante do Ministério Público, serventuários da Justiça e colegas que assistem aqui no Teams. Excelência, trata-se de um agravo de instrumento interposto contra uma decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo. Processo esse, uma ação de desapropriação fundada em declaração de utilidade pública e indeferiu o pedido de levantamento de 80% do valor depositado. O que eu gostaria de destacar, Excelências, até de forma breve, até porque já tiveram conhecimento das razões do voto da relatora, é que o maior fundamento do agravante é a preocupação com o levantamento de 80% do valor. Ocorre que esse valor depositado não foi deferido em primeira instância, né? O juiz de primeira instância, ele foi bastante categórico na sua decisão agravada, ao dizer que, havendo dúvida acerca do domínio do imóvel, a solução jurídica adequada não é a suspensão do processo, mas sim a retenção do valor depositado até que a questão seja resolvida na via própria, né? Então, o juiz de primeira instância sabe da existência de um processo que discute a propriedade do imóvel, discute a titularidade do imóvel e não deferiu o levantamento dos valores que continuam depositados em conta vinculada junto ao juízo de primeira instância. E ele colocou no seu dispositivo final que indefiro o pedido de suspensão da tramitação do presente feito, até porque isso não justificaria suspender o trâmite do processo que está em vias de realização de perícia para fixar o valor do imóvel, e ele indeferiu também o requerimento de levantamento dos 80%. Então, Excelências, o fundamento por trás do pedido de suspensão do processo é justamente a preocupação com o levantamento dos 80%. E isso foi indeferido pelo juiz de primeira instância. Então, não há uma legitimidade recursal aqui presente para justificar a interposição do recurso de agravo de instrumento. Então, eu gostaria de limitar minha sustentação oral apenas para fazer esse destaque e pedir um improvimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que seja dado sequência ao processo em primeira instância, para que seja dado continuidade, apurar o valor do imóvel para fins de desapropriação, fundado em declaração de utilidade pública, até porque a empresa está fazendo uma obra de duplicação da via e ela tem uma certa urgência em razão dos prazos a ela concedido para finalizar essa obra. Obrigado. Agradeço o ilustre advogado e chamo agora o doutor Gabriel Sampaio Silva Coimbra, pelo agravante José Francisco de Souza. O advogado está presente na sala virtual? Sim, Excelência. Sim.
com o prazo regimental de 10 minutos, por gentileza. Ótimo, eu cumprimento a nobre desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso e toda a turma. A ação principal aqui, ela trata-se, né, como foi bem mencionado aí pelo colega que me antecedeu, de uma desapropriação em que a utilidade pública não se discute. O ponto nuclear é quem é o verdadeiro titular do direito expropriado. É um imóvel urbano situado em Marabá, no estado do Pará, de 16 hectares aproximadamente. Contudo, por trás desse imóvel, há uma controvérsia antiga e ainda pendente sobre a cadeia dominial, discutida desde 2013, em ação declaratória de nulidade de escritura pública, proposta pela agravante. Herdeiro e representante do SPOD de Raimunda Francisca da Silva. O pano de fundo fático é claro. A família do agravante ocupa a área há mais de 6 décadas, como demonstrado pelo título de enfiteuse de 1981, anexado aos autos. Em 1986, houve a venda apenas de uma pequena fração do imóvel, algo em torno de 6 mil metros quadrados, ao segundo agravado. A partir daí, segundo se sustenta na ação de nulidade, houve extrapolação fraudulenta. O segundo agravado se aproveitou da ausência do agravante e da vulnerabilidade da falecida Raimunda, diga-se, analfabeta. O segundo agravado obteve a documentação sob pretexto de regularização e transferiu a integralidade do imóvel ao seu nome. A família somente tomou ciência em 2012, quando a própria expropriante, isto é, Vale, demonstrou interesse na área e desde então busca judicialmente recompor a titularidade. Ou seja, o mesmo bem que aqui se desapropria é objeto há mais de uma década de disputa judicial séria e não resolvida sobre quem é seu legítimo proprietário. O juízo de origem, com acerto parcial, reconheceu a dúvida ao vedar o levantamento dos 80% pleiteado pelo expropriado, isto é, segundo agravado, aplicando o artigo 34, parágrafo único do Decreto-Lei 3.365 de 1941. Todavia, se o próprio sistema já impede o levantamento por existir controvérsia quanto à propriedade, com muito mais razão deve ser suspensa toda a ação, pois nenhum de seus atos pode produzir efeitos válidos, enquanto se ignora quem é o legítimo proprietário da área. Reter o depósito é cautela mínima. Suspender o processo é a única medida efetiva para resguardar o devido processo legal, o princípio da justa indenização e a segurança jurídica. Diga-se, excelências, que há pedido de perícia para fixação de preço nos autos da desapropriação. O prosseguimento da ação para fixação de preço do valor sem estar definido quem de fato é o legítimo proprietário do imóvel pode causar danos, como, por exemplo, risco de retrabalho. Caso a nulidade reconheça outro titular, todo o laudo perde a utilidade, devendo-se refazer a perícia, causando ônus econômico e processual para o Estado e para as partes. É justamente para evitar decisões contraditórias e provas inúteis que o artigo 313, inciso 5, a linha A do CPC, autoriza a suspensão por prejudicialidade externa, quando a sentença depender do julgamento de outra causa. Aqui, a definição do domínio condiciona quem recebe o que será indenizado, compondo a própria base do preço justo. Essa leitura é sistemática e harmônica com o Decreto-Lei 3365 de 1941. O artigo 20 limita o tema da desapropriação, mas não impede o reconhecimento do efeito condicionante da ação de nulidade sobre o arbitramento do preço. O artigo 34, parágrafo único, trata somente do levantamento. Desta forma, o artigo 20 não é um salvo-conduto para prosseguir a qualquer custo. E o artigo 34, parágrafo único, não substitui o artigo 313, inciso 5, a linha A do CPC, quando a dúvida de domínio contamina o próprio arbitramento do preço. Fatos que reforçam a necessidade concreta de suspensão. Primeiro, a ação de nulidade é anterior, madura e versa sobre o mesmo imóvel. Segundo, o juízo de origem já reconheceu a gravidade ao vedar o levantamento, ou seja, a dúvida existe
e é relevante. Terceiro, há histórico de posse familiar e título de enfiteuse. Cita-se, por fim, precedente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no agravo de instrumento número 10.40.052, dígito 16, 2024, 401.0000, no voto da desembargadora federal Daniele Maranhão, relatora, em que definiu, abre aspas, não se verifica perigo de dano irreparável ao agravante, pois a indenização pretendida tem natureza patrimonial e poderá ser buscada posteriormente, após a definição da titularidade do imóvel. A necessidade de coerência e segurança jurídica justifica o aguardo do desfecho da ação prejudicial. Assim, em nome da justa indenização e da segurança jurídica, pede-se a reforma da decisão agravada para determinar o sobrestamento da ação de desapropriação número 111.6072 até a decisão de mérito na ação declaratória de nulidade de escritura pública. Eu agradeço e retorno a palavra a Vossa Excelência. Eu passo a palavra agora ao doutor Carlos Átila Bezerra Parente, pelo agravado Francisco de Souza Martins, também com prazo regimental de 10 minutos. Obrigado, Excelência. Cumprimento a todos os desembargadores, servidores, os outros advogados que me antecederam. Bem, Excelência, prometo ser breve. Basicamente, esta ação, como os advogados anteriores já falaram, existem duas ações. Existe essa ação de desapropriação e existe uma ação de conhecimento que se visa anular uma venda que aconteceu entre as partes. Anular o negócio jurídico, anular o domínio, o registro imobiliário desta propriedade que está sendo desapropriada. A questão é que nós estamos aqui falando de uns autos de desapropriação. O procedimento de desapropriação tem suas balizas, tem seus limites, e dentro desses limites não se insere a discussão da propriedade. Quem é dono, quem não é. Aqui não podemos trazer elementos de um processo que está lá na Justiça Estadual de Marabá, do Pará, para dentro da desapropriação, para definir quem vai receber e quem não vai. Desapropria quem é desapropriado, aquele que tem propriedade. Ponto e acabou. Agora, a gente falar de suspender este procedimento por conta de um processo, só por conta da existência de um processo lá no Pará, eu entendo desproporcional, porque por dois motivos. Primeiro, lá no processo do Pará, foi feito todas as investidas necessárias. Não existe ordem de disponibilidade do bem, não tem nada que garanta a tutela. Então, se há um risco de perecimento do direito, teria que ser feito lá na Justiça do Pará, porque é lá que a discussão de propriedade, em que a baliza processual permite a gente falar sobre domínio, se tem ou não tem, se teve fraude ou não teve, e etc. Aqui, na desapropriação, estamos falando de valores. Qual é o valor? Qual o valor? Quais são os critérios de valores e etc. Então, o que aqui é que para o acolhimento da tese, do pedido liminar aqui pretendido, teríamos que, ainda assim, sobrevoar a questão do processo lá do Pará. Porque a questão de fundo é, quem tem o domínio? Se é o meu cliente ou se é o agravante. E isso está sendo deduzido lá. Aqui nós não podemos, o juiz da desapropriação não vai poder invadir a competência para delimitar quem é o dono. Então, por razões muito mais claras ainda, ele também não vai poder deliberar sobre a probabilidade de um negócio ser anulado ou não. Tudo isso, sobre esse juízo de probabilidade, se a propriedade é nula ou não, é lá da Justiça do Pará. Tribunal de Justiça do Pará, vara lá que está lá correndo o processo, em uma relação jurídica que comporta uma relação processual que comporta esta discussão. E o segundo ponto é a questão da incompetência. Estaríamos aqui, a Justiça Federal estaria invadindo uma competência para tratar de um processo que está lá no Pará, na Justiça Estadual do Pará. Porque o que vai ser o pronunciamento? Olha, aqui, apesar do Tribunal do Pará e a Justiça do Paraense não falar nada sobre disponibilidade, não encontrar a probabilidade do direito desse domínio ser nulo ou não, apesar disso, a UTRF, a Justiça Federal, entende que sim. Então,
acaba que há um sobrevoo, acaba que há um tangenciamento, sim, da mesma questão de fundo que está sendo discutido lá. Só que lá falou que não tem essa probabilidade. Aí aqui vai falar que tem. Acaba que eu sei que não é coisa julgada, não há coisa julgada nessa questão, mas existe uma simultaneidade de avaliação da probabilidade dos direitos. Aqui nós estamos falando de probabilidade do direito da propriedade ser anulado ou não. E lá a gente também está falando. Só que lá não teve deferimento. Se aqui tiver, como é que vamos fazer? E aqui, a questão é que não existe nem risco de perecer o direito, porque o dinheiro não vai ser sacado. O dinheiro já está preso. Eventualmente, uma suposição, se esse processo se encerrar, o que o juiz federal vai fazer? Ele não vai pagar a ninguém. Ele determine o depósito desses valores em conta vinculada lá nos autos que está no Pará, que se discute a propriedade. Então, não existe risco de perecer o direito. A questão processual que o eminente advogado menciona, realmente, é de se preocupar. Como é que vamos fazer? Mas, como é que vai se fazer com esse retrabalho, se for conseguido alguma coisa lá na Justiça Comum? Só que os caminhos não são estes. Os caminhos é lá, e não foi seguido e não foi obtido êxito lá. Então, o que eu vejo é que tentou-se lá no Pará, não conseguiu, veio para cá, tentou aqui e tenta-se, por via oblíqua, o mesmo provimento que não se conseguiu lá. Então, excelência, sem mais, obrigado e desejo um bom resto de trabalho a todos. Agradeço, Lúcio advogado. Com a palavra, a relatora. Obrigada, senhora presidente. Como as partes na sustentação oral, não tocaram as questões pré-faciais alegadas, elas foram enfrentadas no voto e foram rejeitadas, e eu vou me ater à questão de fundo. O artigo 20 do Decreto-Lei 3365 de 41 é expresso a limitar a discussão na ação de desapropriação, estabelecendo que a contestação somente poderá versar sobre o vício de procedimento do processo judicial ou impugnação do preço, vedada qualquer outra questão, inclusive a discussão quanto ao domínio. A titularidade do imóvel é matéria a ser dirimida em ação própria. A questão é tratada especificamente no artigo 34, parágrafo único do mesmo decreto. E da análise dos autos, verifica-se que o juiz Acor, na decisão agravada, aplicou corretamente a legislação especial. É que, havendo dúvida fundada sobre o domínio, em razão da tramitação da ação declaratória de nulidade, o magistrado indeferiu corretamente o levantamento de 80% do valor depositado, determinando que o preço ficasse retido até o final da controvérsia. Ao mesmo tempo, determinou o prosseguimento da ação de desapropriação quanto aos demais termos, notadamente instrução probatória para a fixação do justo preço. A alegação do agravante de que o prosseguimento poderia gerar decisões conflitantes ou prejuízo não se sustenta, pois o direito à percepção da indenização está devidamente acautelado pela retenção integral do depósito judicial. O resultado da ação anulatória definirá apenas o destinatário do pagamento, cuja efetivação ficará sobrestada até o trânsito julgado daquela demanda. Quer dizer, a ação anulatória não tem o condão de interferir nos rumos da desapropriação. Desta forma, não há que se falar em aplicação da regra geral de suspensão do processo prevista no artigo 313.5a do CPC, uma vez que existe norma específica que disciplina a matéria de forma diversa, determinando o prosseguimento da ação com retenção do valor. A decisão não merece reparos. Eu também faço uma última observação de que indefiro o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, por não vislumbrar as hipóteses do artigo 80, e com essas considerações, senhora presidente, eu nego provimento ao agravo. Realmente, aqui, do momento que houve aquela confusão, foi possível abrir todo o processo. É muito interessante aqui a situação que se encontra, essa desapropriação. De um lado, a Vale, ela precisa, inclusive o juiz determinou também a manifestação do DENIT e do Ministério dos Transportes, não é isso? Para dar prosseguimento à ação. Então, a ação de desapropriação que visa o melhoramento do progresso na área, etc. e tal. Nós temos uma questão aqui de litígio entre dois particulares que se dizem titulares da área, que não cabe à Justiça Federal analisar. Começa por aí. E também não vejo essa motivação. Por hora, tem um legitimado que foi o desapropriado, aqui também agravado. Mas, então, o que entendo aqui, o processo deve prosseguir,
A desapropriação não impede, como a desembargadora Olívia coloca no seu voto, não impede essa questão de litígio de titularidade, não impede dado continuidade ao processo desapropriatório. Então, também pedindo vênias ao advogado agravante, né? Teve suas razões postas, muito bem postas, por sinal, mas vejo aqui como não alterar essa decisão agravada e, portanto, acompanho a relatora. Desembargador Neviton. Senhora presidente, também acompanho. A desapropriação, ela é, desde sempre, forma originária de aquisição de propriedade, por isso, portanto, ela não depende do título nem da vontade do proprietário, e por isso também a lei diz que qualquer discussão sobre o domínio deve ser feita em outro âmbito, tendo a lei, de forma inteligente, destacado a possibilidade de, havendo dúvida, enquanto se resolve em terceiro juízo, o preço fica depositado e será feito o pagamento a quem, na esfera devida, comprove ser o proprietário. Essa é a solução. O poder público não pode ser prejudicado pela discussão havida entre os particulares. Evidentemente, aqui eu concluo que há uma inteligente decisão do STJ dizendo, olha, a desapropriação é forma originária e ela não depende da vontade do título. Agora, não se deve, de maneira consciente, desapropriar quem não é o dono. Se o ente público já desenvolve o procedimento expropriatório afirmando que aquela pessoa não é a dona, aí sim. Mas se ela está afirmando e tem elementos de que tal pessoa é o titular, se depois um terceiro alcança demonstrar ou pelo menos suscitar a dúvida, existe um dispositivo específico do Estatuto Legal que foi referido pela eminente relatora que diz, olha, desenvolve-se a desapropriação, o preço fica depositado, as partes particulares resolvem o seu problema na esfera própria e quem sair vencedor, quem se demonstrar titular do domínio, levanta o preço. É isso. Então, acompanha a relatora. Será turma por unanimidade, negou o provimento ao agravo de instrumento nos termos do voto da relatora. Agradeço a participação de todos os advogados. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Chama a julgamento agora da relatoria também desembargadora Olívia, é o item 15/57, 57 do PJN, é isso? Sim? Não? Remanescente da sessão anterior. Mas ele pediu, né? A desembargadora Olívia, o advogado diz que solicitou adiamento ou retirada de pauta desse processo. Eu não sei se fez de forma oficial. Então, ele fez, depois de iniciada a sessão, e eu vou indeferir ele oralmente o pedido. Indeferir? É. Vossa Excelência está indeferindo. Vou só explicar então, desembargadora. Esse processo, ele foi, na verdade, adiado Remanescente da sessão passada. 21/10, por motivo de viagem do advogado. O despacho que adiou foi expresso no sentido de que o julgamento será realizado na próxima sessão presencial prevista para 4/11, dizendo expressamente que o advogado deveria se organizar para tanto. O pedido novo se funda na necessidade de uma sustentação oral que ocorreu ou ocorrerá na data de hoje perante o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, em uma sessão que começa às 12 horas. Aí eu tenho algumas ponderações a fazer. Primeiro, né, além dele já ter tido um pedido adiado, além dele ter sido advertido de que ele seria julgado nesta sessão, além de que, aí o meu ponto as sustentações orais são curtas. Os julgamentos de processo para os advogados duram determinado período que não se estende muito mais do que meia hora, 1 hora no máximo. Então, assim, é possível ao advogado, considerando que usamos o Teams, organizar com o secretário de sessões, participar dos 2 julgamentos. Não é porque ele tem uma sessão a ser realizada hoje, nesta data, em outro tribunal, que ele fica impedido de realizar as 2 sustentações. É uma questão de organização, de pedir. São 6 horas da tarde e ainda estamos aqui. Então, ele poderia pedir para
para ser o último, por exemplo, ou para ser o primeiro, por exemplo, das sessões. Além disso, segundo o gabinete pesquisou aqui, tem outro advogado habilitado nos autos lá da outra ação. E existe uma prescrição que está próxima, não é iminente, mas está próxima. Então, por todas essas razões, eu penso que a hipótese de indeferir o pedido de adiamento. Então, já fica consignado que a sua ilustre relatora indeferiu o pedido de adiamento ou retirada de pauta feita pelo advogado, doutor Emerson Pachá Pinto Oliveira, que está aqui pelo apelante Adriano de Azevedo Barreto. Então, Vossa Excelência, quer dar continuidade ao julgamento, fica à sua disposição. Como não vai ter sustentação oral, eu vou me ater aqui à ementa para não tomar muito tempo, né? Já que também já é o adiantado da hora. Mas é um caso de peculato, utilização irregular de recursos públicos. Aí a primeira argumentação da parte é a ausência de correlação entre denúncia e sentença. No ponto aqui, eu digo que não há violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença condenatória quando o juízo se mantém adstrito aos fatos descritos na denúncia acusatória, ainda que proceda a readequação da capitulação jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP. A análise do conjunto probatório evidencia que o apelante, na condição de diretor da Fundação, desviou recursos públicos oriundos do convênio, sob a rubrica ajuda de custo, empregando-os em finalidades distintas daquelas previstas no ajuste, circunstância que afasta a alegação de atipicidade material da conduta. Também tenho por comprovada a materialidade delitiva, o dolo específico, evidenciado pela consciência e vontade de empregar recursos públicos em finalidade diversa da legalmente prevista, em benefício próprio e de terceiros, restando caracterizado o crime de peculato desvio, sendo inviável desclassificação da conduta para o delito de emprego irregular de verbas públicas. Mantém a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o desvio de verbas destinado à promoção de saúde de comunidades indígenas, perpetrado pelo agente público em posição de direção e confiança, evidencia a maior reprovabilidade da conduta. A confissão espontânea, ainda que parcial qualificada, enseja o reconhecimento da atenuante conforme entendimento do STJ, inviável reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo arrependimento posterior, porquanto a restrição dos valores ocorreu de forma parcelada e após o recebimento da denúncia. E com essas considerações, a apelação é provida apenas parcialmente para reconhecer a atenuante de confissão espontânea e redimensionar a pena para 4 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 23 dias multa. É o voto, senhora presidente. Voto revisor acompanhando, senhora presidente. Eu já vi, Vossa Excelência já acompanhou, também acompanho e proclamo o resultado. A terceira turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação nos termos do voto da relatora. Desembargador Neviton, o item 48, foi adiado, não. Tem uma chancela de segredo de justiça, mas não sei se Vossa Excelência vai manter. O item 48 do PJE chama julgamento apelação criminal 000189114/2017, pelo TINS, Dr. César Ramos da Costa, pelo apelante Sancler, apelado Antônio Vanderlei Ferreira. Eu fui a revisora nesse caso, eu acompanhei. O advogado está presente? Doutor César? O senhor declina da leitura do relatório? Está sem som. Boa noite, Excelência. Boa tarde, declino. Então, tem o prazo regimental de 15 minutos a seu favor. Senhora presidente, inclusive desta sessão, senhor desembargador Neviton, senhora juíza, que compõe esta sessão, justifico até o fato de eu estar sem gravata, porque eu não consegui me vestir adequadamente, uma vez que eu sofri um acidente e estou com o braço mobilizado, mas estou de beca respeitando a liturgia do tribunal. Senhores desembargadores, senhora presidente, senhor relator,
senhora juíza, desembargadora de fato, o apelante ele pretende reformar ou anular, ou pelo menos manter, a sentença que o condenou a 1 ano e 3 meses de reclusão em regime aberto, mais 13 dias multa, supostamente, por meio de 4 outros corréus, por via telefônica, ter concorrido para ameaçar um procurador de justiça que atuava em investigações na Procuradoria da República no município de Tocuruí, no estado do Pará, fato esse supostamente ocorrido no dia 14 de janeiro de 2016. Na época, senhora presidente, senhora que foi revisora e conhece os autos, ele era prefeito do município. A primeira questão a ser enfrentada neste julgamento é algo que somente eu, senhora presidente, senhor relator, senhora juíza, componente da turma, somente eu escrevo a respeito, que é referente ao direito que a pessoa tem de ser bem investigada. O direito que a pessoa tem a uma investigação bem feita, sob pena de, caso a investigação seja má feita ou mal feita, violar a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal na sua visão substancial. Nós sabemos, excelências, que a jurisprudência pacífica é de que qualquer nulidade na fase do inquérito não contamina a ação penal. A questão é que o processo evoluiu, a legislação evoluiu, a civilização evoluiu e nós ainda estamos praticando o inquérito policial, excelências, de 1941, em que a pessoa investigada, senhora presidente, vira objeto de investigação e não titular de direitos. O inquérito prevê a possibilidade da pessoa ser ouvida, a oportunidade dela confessar na polícia e poder influenciar a opinião delicti do Ministério Público, dela fazer uma colaboração premiada, dela produzir argumentos, juntar provas, para que ela possa, inclusive, senhores julgadores, postular uma eventual absolvição sumária nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal. Então, eu entendo, mas posso estar errado, porque só eu escrevo sobre isso, eu tenho até um artigo sobre o direito da pessoa a uma investigação bem feita, e caso essa investigação não contemple essa legalidade de ser bem feita, podendo sê-lo, há uma violação à dignidade da pessoa humana e ao devido processo legal e a nulidade. E no caso concreto, excelência, o prejuízo é evidente, porque o fato dele não poder participar da investigação, e eu digo participar de ser ouvido, quando a Polícia Federal poderia intimá-lo para comparecer, dele poder peticionar nos autos por meio de advogado, conforme faculta o artigo 7º, inciso 21, a linha A, senhora presidente, senhora que é oriunda do 5º Constitucional. Então, por todas essas circunstâncias é que nós sustentamos a nulidade da ação penal por falha na investigação, violação à dignidade da pessoa humana e o devido processo legal. A segunda questão a ser analisada também é uma nulidade consistente no cerceamento de defesa e na falta de fundamentação idônea, porque em suas alegações finais, senhora presidente, senhor relator, senhora julgadora, a defesa sustentou, entre outras questões, a nulidade da denúncia por violação à dignidade da pessoa humana, suscitou o cerceamento de defesa porque não teve acesso às mídias mencionadas nas alegações finais do Ministério Público, que seria o depoimento do corréu que acusa o apelante, e essas questões elas não foram enfrentadas na sentença, o que, no nosso entendimento, de acordo com a doutrina, de acordo com a jurisprudência, viola o artigo 5º, inciso 55, e o artigo 93, inciso 9 da Constituição, daí a nulidade a ser analisada nesta apelação. No mérito, senhora presidente, a sentença condenatória ela viola frontalmente o artigo 155 do Código Penal, do Processo Penal, que veda a condenação baseada exclusivamente em provas da investigação, salvo aquelas provas cautelares ou não repetíveis, ou antecipadas. No caso, a sentença, senhora presidente, se fundamentou na palavra do corréu Álvaro. Quem é Álvaro?
Álvaro, para entender o seguinte: segundo a acusação, o apelante, que também é apelado, que era prefeito do município, por meio de 2 correios, o Ronaldo Lessa e o Orlando Neto, teriam contactado um tal de Fernando, que contratou o Álvaro para investigar o procurador, e dessa investigação, o Álvaro teria ligado para o procurador para ameaçá-lo. Ou ele sairia em 20 dias no município, ou ele sairia morto. O Álvaro compareceu à Procuradoria da República no Ceará e teria relatado esses fatos. E lá ele disse que ele foi realmente contratado para investigar o procurador, que ele recebeu proposta de ameaçar o procurador, mas ele não ameaçou o procurador. E o Álvaro não foi ouvido em juízo, ele é réu no processo. Portanto, o depoimento dele, ainda que tivesse valia, ainda que tivesse força, porque ele diz, olha, foi contratado para investigar o procurador, mas eu não ameacei o procurador. No entanto, a acusação é baseada na palavra dele de que ele ameaçou o procurador, e lá ele teria dito na procuradoria, senhora presidente, que o apelante sabia de tudo, que ele chegou a reunir com o apelante para tratar desse assunto. Então, esta prova, ela não foi judicializada, senhora presidente. Então, qualquer condenação que se baseie nesta prova, na palavra do Álvaro, a meu pensar, mas posso estar errado, ela potencializa a violação ao que está escrito, positivado no artigo 155 do CPP. A bem da verdade, fora essa fala do Álvaro, não tem mais nada que vincule o apelante aos fatos. Não tem uma ligação telefônica, não tem uma mensagem. O próprio Álvaro, senhor presidente, não apresentou um elemento indiciário contra o apelante quando ele esteve presente lá na Procuradoria da República no Ceará. Então, no nosso entender, mas podemos estar errados, o caso é de absolvição por ausência de estandarte probatório capaz de justificar a condenação. Então, seria hipótese de reformar a sentença nos termos do artigo 386, inciso 5º e 7º do CPP, que trata exatamente da ausência de provas suficientes para legitimar a condenação. Alternativamente, caso mantida a condenação, nós entendemos que há uma desproporcionalidade no valor do dia-multa, porque o valor do dia-multa, que o apelante foi condenado a 13 dias multas, foi fixado, senhora presidente, em um salário mínimo. E aqui eu me reporto ao julgamento do caso do 8 de janeiro, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo condenado, o próprio ministro Alexandre de Moraes propunha ao Bolsonaro o valor de um salário mínimo, dizendo ele que Bolsonaro era milionário, porque declarou numa live que recebeu em torno de 17 milhões de Pix. O apelante hoje não ocupa o cargo de prefeito. E na época ele era apenas o prefeito, ele não tinha uma remuneração milionária para que na sentença fixasse um valor absurdo de um salário mínimo, violando os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, daí a nossa impugnação em relação ao valor do dia-multa. E caminhando para o final, para ser mais conciso nesta defesa, senhora presidente, o nosso pedido é, portanto, que a nossa apelação, a apelação do apelante, seja provida para o fim de acolher a preliminar de nulidade da denúncia por violação da dignidade da pessoa humana e anular o processo desde o início, ou acolher a preliminar de nulidade por cessamento de defesa para que a sentença seja anulada e outra seja proferida com enfrentamento de todas as questões suscitadas pela defesa nas alegações finais, ou, desde logo, com base no princípio da primazia do julgamento do mérito, para que seja reformada totalmente a sentença, para o fim de absolver o apelante nos termos do artigo 386, inciso 5º ou 7º do CPP. Ou, ainda alternativamente, para reformar a sentença, pelo menos para reduzir o valor do dia-multa, ou, em razão da apelação do Ministério Público, pelo menos para negar provimento ao apelo do Ministério Público e manter a sentença. Este é o pedido da defesa do apelante. Agradeço, senhor advogado, e desejando boa recuperação, eu passo a palavra agora ao relator.
Eu vou pedir vista regimental desse processo. Então, após a sustentação oral, o relator pediu vista regimental. Próxima sessão. Trará no dia 18, né? Com previsão de retorno para o dia 18 de novembro. Então, o senhor advogado já fica cientificado que o relator trará no dia 18 de novembro. Ok? Bom, deu para entender? Obrigado, excelência. Então, ok. Agora, chamar julgamento da relatoria desembargadora Olívia, o item 43 do PJE, apelação criminal 102.225607/2018, pelo TINS Dr. Anderson Nazareno Rodrigues de Moraes, pelo apelante William Barbosa de Andrade, com revisão, desembargador Neverton Guedes. Só não vi o voto de Vossa Excelência aqui, desembargador. O advogado está na sala. Eu consulto o doutor Anderson se declina da leitura do relatório. Sim, excelência. Então, tem o prazo regimental de 15 minutos a seu favor. Ok, obrigado, excelência. Excelentíssima desembargadora presidente, excelentíssima desembargadora relatora, doutora Olívia, excelentíssimo desembargador revisor, doutor Neverton, ilustre representante do Ministério Público, caros colegas advogados. Ilustre relatora, o meu cliente é o William Barbosa. Ele foi condenado a uma pena de 2 anos e 4 meses pelo crime de falsificação de selo postal. E também foi condenado a uma pena de 2 anos por associação criminosa com a redação atual, né? E na dosimetria, o juiz monocrático, ele exasperou as penas base com base na seguinte argumentação extraída da sentença, de que o apelante teria personalidade voltada à prática de delitos, sendo que depois dos fatos aqui em apuração, praticou crimes de estelionato por 24 vezes. Ocorre, ilustre relatora, que o meu cliente, o William, ele foi absolvido dessas 24 acusações, conforme cópia do acórdão já acostado aos autos. Então, dessa forma, ilustre relatora, deixou de existir o único argumento utilizado na sentença pelo juiz Wacó para exasperar as penas base dos crimes de falsificação de selo e associação criminosa, devendo, no entendimento da defesa, serem redimensionadas as penas. Assim, pugna a defesa de William pelo redimensionamento das penas fixadas, reduzindo-as para o mínimo legal, mantendo-as a inferior a 2 anos, e ato contínuo, caso seja o entendimento de Vossa Excelência, requer seja extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, já que, com as penas abaixo de 2 anos, e diante do fato de que, entre a data do fato tido como criminoso, 9 de setembro de 2011, e a data do recebimento da denúncia, 19 de outubro de 2018, passaram-se mais de 7 anos. É assim que se manifesta a defesa de William Barbosa. Excelência, muito obrigado. Eu que agradeço. Passo a palavra à relatora. Me atento ao ponto que foi tratado, né, porque o voto é bem mais extenso. Na verdade, eu estou acolhendo a questão do redimensionamento da pena. No que toca especificamente ao acusado William, com relação ao crime de falsificação de selo, eu estou afastando quanto à culpabilidade, o magistrado considerou exacerbada, porque na condição de funcionário da gráfica objetiva era responsável pela confecção dos selos. Então, eu estou afastando essa fundamentação, entendendo que não tem nada além do tipo penal que justifique. Também com relação à personalidade, como colocou o ilustre advogado, o juiz valorou negativamente, porque o réu, depois dos fatos, aqui em apuração, praticou crimes de estelionato por 24 vezes. Eu estou lembrando o entendimento consolidado da súmula 444 do STJ e afastando a valoração negativa da personalidade. Ausente outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, eu reduzo a pena base para o mínimo legal. Aí também com relação ao delito do artigo 36 da Lei 6.538, eu também estou fazendo alguns ajustes. É um tipo que não tem previsão de pena mínima. Mas, né, no ponto, o STJ tem um entendimento de 2022 que, por razoabilidade e proporcionalidade, considera a previsão mínima para a pena base de 1 ano de reclusão.
Então, afastadas as vetoriais também de culpabilidade e personalidade, também com relação a esse crime, fixando a pena no mínimo legal de 1 ano. Inexistindo agravantes e atenuantes, causa de aumento ou diminuição, essa é a pena definitiva também do crime do artigo 36. Com relação ao crime de formação de quadrilha, pelas mesmas razões expostas nos índices anteriores, afasta-se a valoração negativa de ambas as circunstâncias. E a pena também, a pena base fica no mínimo legal. Com relação a esse acusado, então, em concurso material, as penas resultam em 2 anos de reclusão. Considerando quanto da pena, tecnicamente primário, altera o regime inicial de cumprimento do semiaberto para o regime aberto e substitua a privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução. A pena de multa deve ser readequada para guardar proporcionalidade com a pena corporal, ficando estabelecida em 10 dias multas, mantido o valor unitário valor unitário do dia multa. Então, com relação ao William, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação para mantida a condenação, reformada a dosimetria nos termos que expus. São essas considerações, senhora presidente. No mais, eu analisei o voto. Desembargador Névito, Vossa Excelência é revisor. Senhora presidente. Também acompanho. Proclamo o resultado. A terceira turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, ao provimento às apelações, nos termos do voto da relatora. Agradeço a ilustre advogada. Obrigado, Excelência. Na minha relatoria, o item 21 do PJE, o RESE 100, 14.30.15.2023, pelo TINS, Dr. Átila Davi Teixeira, pelos recorrentes João Gonçalves Filho e Maria do Carmo da Silva Gonçalves. Consulta ao ilustre advogado, se declina da leitura do relatório. Sim, Excelência. Então, tem o prazo regimental de 15 minutos a seu favor. Muito obrigado. Boa tarde, excelentíssima senhora presidente dessa terceira turma e relatora do processo, desembargadora Maria do Carmo Cardoso, excelentíssimo senhor desembargador Neveton, excelentíssima senhora juíza convocada, desembargadora Olívia, do estar representando o Ministério Público Federal. O caso em apreço, excelência, na verdade, ocorre de um habeas corpus proposto ainda no âmbito da Justiça Federal, da Seção Federal do Estado de Rondônia, objetivando, em síntese, a suspensão da oitiva perante a Polícia Federal dos pacientes João Gonçalves Filho e Maria do Carmo Gonçalves, e ainda o trancamento do inquérito policial, ou em caráter subsidiário, que houvesse a suspensão do feito, até que se houvesse a decisão no âmbito administrativo referente à contribuição PIS e a decisão judicial em relação a ação penal anulatória do auto de infração em relação à contribuição COFINS. Os pacientes, Excelência, na nossa compreensão, até esse processo ele perde um pouco o objeto, porque os pacientes foram ouvidos perante a Polícia Federal, e, inclusive, já houve um relatório de arquivamento do processo referente à paciente Maria do Carmo da Silva Gonçalves, e em relação ao paciente João Gonçalves Filho, houve o oferecimento da denúncia, mas sem o recebimento, e considerando que, durante essa tramitação, a Receita Federal reconheceu falhas e equívocos ocorridos no âmbito do processo administrativo, houve-se a necessidade, inclusive, de propositura de novo habeas corpus, dessa vez já perante o Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Eu, inclusive, indico o número do processo, é o 10.32.018, dígito 18 de 2025, de relatoria de Vossa Excelência, em que já se houve o deferimento da liminar para a suspensão da ação penal. Porque, a partir do momento em que a Receita Federal reconheceu uma falha grave no âmbito do processo administrativo, ficou reconhecido naquele momento uma gravidade, um risco para o paciente João Gonçalves Filho.
Então, Excelência, nesse sentido, nós compreendemos que esse processo ele perde um pouquinho do objeto. Não obstante, a partir daquilo que é reconhecido no novo habeas corpus, reforça as nossas teses argumentativas desde o primeiro grau. Por quê? Nós estamos tratando de uma denúncia ou de um inquérito policial que se começou lá atrás apurando a respeito de um possível crime referente a duas Eu contribuições. vou interromper Vossa Excelência, doutor Átila. O senhor fez deu uma notícia aqui que não tem nos autos. O senhor disse que tem um processo que o juiz já suspendeu este processo? Excelência, inclusive, a relatoria de Vossa Excelência. Pois é, mas eu não tenho esse dado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adiar esse processo e o senhor, por gentileza, peticiona, atravessa uma petição, passando essas informações. Eu peço ao senhor, tá bem? Sim, Excelência, inclusive, eu até me peço as devidas escusas, eu até imaginei que o processo seria reconhecido a perda do objeto. Mas é exatamente porque são tantos processos, eu não teria como localizar este outro processo. Então, estou adiando até para o dia 18, adiado para o dia 18 de novembro, e aguardando, então, que o senhor faça coloque essa informação nos autos. Ok? Correto, Excelência. Assim farei. Obrigada, sim? Obrigado, Excelência. Desejo a todos um bom resto de sessão. Peço licença para me retirar. Obrigada, sim. Dona Everton, Vossa Excelência tem aqui, não sei qual é o número do PJR. Não está no painel ainda, é uma questão de ordem que Vossa Excelência está trazendo. No RES 00-28-535-51-2017. Presencialmente estaria a doutora Andréia Silva Araújo, pelo recorrente. Não, doutora Andréia, perdão, pela ilustre representante do Ministério Público, e pelo TINS, doutora Nicole Fonseca Peixoto Alvim de Oliveira, pelo recorrido, José Francisco das Neves. Só preferência pelo TINS, doutora Helena Regina Lobo da Costa, pelo recorrido, Luiz Carlos Oliveira Machado. Só preferência pelo TINS, doutor Gabriel Massi, pelo recorrido, Rui Vaz da Costa Filho. Vossa Excelência está trazendo uma questão de ordem, é isso? Exatamente, senhor Não está no presidente. PJ, não está inserido no PJR. Eu não... Posso? Por gentileza. Senhor presidente, eu só digo aos senhores advogados que, por gentileza, até representando o Ministério Público, como se trata de uma questão de ordem a ser posta pelo relator, não cabe aqui a sustentação oral neste momento. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu trago a consideração dessa turma na forma do artigo 29.4, o recurso em sentido estrito. Então, portanto, para propor questão de ordem, explico a razão da questão de ordem. Como tem alguma urgência, o processo está paralisado há muito tempo. Na verdade, não paralisado. O juiz de primeira instância, depois de ter recebido a denúncia, anos depois, ele rejeita a denúncia. Então, tem toda aquela discussão se ele pode ou não fazer isso. Há uma jurisprudência que diz que o juiz, uma vez recebida a denúncia, não pode rejeitar, ele pode até, eventualmente, absolver, se ele entender que existem, mas, enfim. Mas aí o que aconteceu? Esse processo, ele foi ao gabinete de Vossa Excelência, que encaminhou ao meu gabinete para efeitos de reconhecimento de prevenção. Eu, inicialmente, por não reconhecer a prevenção, eu ia devolver a Vossa Excelência na forma do 170, e Vossa Excelência poderia eventualmente concordar ou não concordar, e não concordando abriria o conflito.
E como esse processo está paralisado há muito tempo, para evitar isso, eu já trouxe em questão de ordem. Se a turma entender que é meu, eu já pretendo processar imediatamente. Se, eventualmente, a turma entender que as razões que eu trago, inclusive Vossa Excelência, demonstram que, de fato, não há prevenção, aí já encaminharia para Vossa Excelência para resolver já mais rapidamente, sem a necessidade de conflito, de tal. Então, eu vou dar aqui rapidamente. Trago a presente questão de ordem, tendo em vista que Sua Excelência, a eminente desembargadora Maria do Carmo Cardoso, nossa presidente, determinou a remessa dos presentes autos a esse relator para que verificasse a existência de prevenção desse processo com HC número tal. Caso versa sobre recurso sentido estrito, deposto pelo Ministério Público nos autos da ação penal número tal contra a sentença de tal do juiz federal da 11ª Seção Judiciária de Goiás, que rejeitou a denúncia oferecida em face de José Francisco das Neves, Ulisses Assad, Luiz Carlos Oliveira, José Ivanildo, Luiz Vaz, Rui Novaes Dias, Luiz Ronaldo Cheruli. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face dos acusados em razão da prática de crimes previstos no artigo 90, 92, 96, 1, todos da 8.666, artigo 4º, 1 da 8.137, 312 do Código Penal. Denúncia foi recebida em 19/9/2017, em 1/10/2024, portanto, aqui 7 anos depois, né? O juiz, por meio da decisão recorrida, reconsiderou a decisão anteriormente proferida e rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, com fulcro no artigo 395.3 do Código de Processo Penal. O Ministério Público interpôs recurso sentido estrito, sustentando em síntese a licitude do laudo número tal, sobretudo em razão do julgamento da reclamação tal, as decisões tal, tem prova que foi excluída, tal, então tudo isso teria consequências no fato. Argumenta que o juiz da 11ª sustentou a impossibilidade de retratação da decisão que recebera exordial, visto que, uma vez superada a fase de recebimento, não seria dado ao juiz de primeiro grau rever o ato, consumando-se a preclusão pro judicato. Por fim, aduz que não cabe ao juiz ACO, em cognição sumária antecipada, prejulgar mérito absolutório por falta de provas. Foram apresentadas contrarrazões, estando ausentes manifestações da defesa. O juiz manteve a decisão, a Procuradoria Regional da República pelo provimento do recurso. Os autos foram distribuídos à eminente desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, por dependência ao processo número tal. Excelentíssima desembargadora, entretanto, determinou remessa os presentes autos ao meu gabinete para que verificasse a existência de prevenção. O voto na questão de ordem. Eminente presidente, trago a consideração, como disse, com base no artigo 29.4 do nosso regimento. Trago a presente questão de ordem, tendo em vista que a excelentíssima desembargadora Maria do Carmo Cardoso determinou a remessa dos autos a este relator para que verificasse a existência de prevenção em relação ao HC número tal. Isso é muito importante. Ressalta-se que, no caso, o recurso sentido estrito se volta contra a decisão de tal, que rejeitou a denúncia, que, nos termos do 583 do CPP, sobem nos próprios autos. Aqui é outra urgência, né? Para nossa infelicidade, quase todo recurso sentido estrito, que nada mais é que um agravo de instrumento no processo penal, normalmente ele forma um instrumento e sobe isoladamente. Nesse caso, para o nosso azar, como há um não recebimento de denúncia, ele subiu nos próprios autos. Se o juiz tivesse absolvido, ele abriria a apelação e não teria problema, mas nesse caso não. Então, outra razão para a urgência, porque eu trouxe aqui, senhora presidente. Ressalta-se no caso que o recurso sentido estrito, então, se esse tribunal entender de reformar a decisão do juiz, o processo está parado. Ressalta-se no caso que o recurso sentido estrito se volta contra a decisão de tal, que rejeitou, então sobe nos próprios autos. A denúncia imputa aos acusados crimes previstos 90, 92, 8.666, 96 da mesma lei. Desembargador Neviton, eu já estou aqui convencida pelas razões postas por Vossa Excelência que quando eu declinei é porque havia vindo uma certidão. Falei, não, tenho que pelo menos mas consultar. Esse habeas corpus Consultar. tem vários outros processos que já foram distribuídos. Nesse caso específico, o desembargador Leão se deu por impedido, ele estava no gabinete. Veja, eminente desembargadora, eu acho que aí até tem um erro, porque é preciso até que a doutora Olívia não escute o que eu vou dizer.
Veja só, será que o juiz, estando substituindo um de nós em férias, porque ele é impedido, ele vai retirar do gabinete? Não deveria, né? Então, quer dizer, já havia um... Eu acho que, conhecendo o desembargador Leão, não foi erro dele. Ele talvez tivesse uma liminar para analisar e como ele não podia, ele encaminhou e alguém deixou por lá. Pediu redistribuição. Se Vossa Excelência vai acolher... Já acolho, mas Vossa Excelência já, somente a questão de ordem, retorna para mim para poder... Exatamente, eu não sei se a desembargadora Olívia está de Eu tenho acordo. alguma objeção, eu posso mandar para a senhora também, de repente o desembargador Olívia está querendo um pouquinho mais e vai. Então, desembargador Névito, eu reconheço aqui a competência e já vou tentar pautar o mais rápido possível. Tá bem? Tá ótimo. Então, tá ok. Então, foi acolhida a questão de ordem para devolver o Isso, então coloca a certidão, acolhida a questão de ordem, para que nos termos do voto, desembargador Névito Guedes, com o retorno dos autos à gabinete da desembargadora Maria do Carmo Carlos. Como é que está, solenemente? Desembargador Névito, o item 8 do PJE, apelação civil 101-488089-2021. A chancela de segredo de justiça, não sei se Vossa Excelência vai manter. Tem sustentação oral? Tem, doutor Alexandre Pereira Bona, pelo apelado Luiz Tadeu Pimentel Canto. Senhora presidente, eu estou trazendo voto nessas apelações. Um minutinho, só para verificar se o advogado está na sala. Ele estava, não está mais. Não havendo sustentação da eminente procuradora regional, senhora presidente, eu estou trazendo voto confirmando a decisão, negando provimento ao apelo do Ministério Público e da Caixa Econômica Federal, considerando o acerto da decisão, inviável a configuração de ato de improbidade, no caso, porque não comprovada a finalidade do agente de obter proveito. Conclui-se que não ficou configurada a prática de ato de improbidade por outra via por parte do recorrido, mas meras irregularidades e inabilidade dos agentes públicos que não podem ser acoimadas à luz da nova legislação de atos de improbidade. Eu estou confirmando a decisão, não há necessidade de segredo de justiça, senhora presidente. Eu acompanho. Desembargador Olívia? Também eu acompanho. A terceira turma, por unanimidade, negou provimento às apelações da Caixa Econômica Federal e do Ministério Público Federal nos termos do voto do relator. O item 17 da PJE, apelação civil 100-3205-70-2019, doutora Tamara Costa Medina da Silva, pelo apelado Antônio Dessa Cardoso. A ilustre advogada está na sala virtual. Eu consulto, a advogada se declina da leitura do relatório. Perfeitamente, senhora presidente. Então, tem o prazo regimental de 15 minutos a seu favor. Presidente, essa também, deixe-me conferir o PJE 17, apelação civil 132.05.70.2019, 401.3304, é a apelação do Ministério Público contra a sentença que a ação de improbidade julgou improcedente. Perguntar à doutora Olívia se tem algum destaque nesse processo? Não, sem destaque. Também não tem destaque. Então, eu já vou proclamar, doutora Tamara, creio que a senhora, se tiver alguma observação, poderá fazer, mas o relator está negando o provimento da apelação do Ministério Público. Ok? Então, a terceira turma, por unanimidade, negou o provimento da apelação do Ministério Público nos termos do voto do relator. Agora, o item 25 é da minha relatoria. Apelação 000-237-79-2013. Doutora Joyfer Alex Carafini, pelo apelante Ari Ferreira de Souza. Se encontra? Não. Doutor
Sim, Está com Excelência. doutora, desculpa. É, É doutor Joifer. 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 Declina da leitura do relatório. Perfeitamente, Excelência. Tem um prazo regimental de 15 minutos a seu favor. Tá. Tendo em vista aí o adiantado já da hora, eu cumprimento, dou uma boa tarde a todos os presentes e os cumprimento na pessoa da relatora e presidente desse órgão julgador, a doutora Maria do Carmo. Excelências, é uma apelação em embargos à execução referente a uma sentença de uma ação de desapropriação. São alguns demandados no polo passivo dessa ação desapropriatória, dentre os quais eu represento o espólio de Ari Ferreira de Souza, o único, aliás, quem promoveu a respectiva execução do julgado, e a única parte, aliás, ativa hoje na satisfação da obrigação pecuniária dessa ação desapropriatória. A resignação aqui manifestada nos embargos executivos pelo INCRA, ele diz respeito a um suposto erro na conta que informou o pedido executivo e aponta um excesso de execução que foi encampado pelo juízo de origem. Eu gostaria mais de chamar a atenção aqui a uma particularidade um erro, né, material na sentença, aliás, na própria conta que informou a sentença. Aqui, Excelência, são duas áreas que foram desapropriadas. Uma área maior, com 7.060 hectares. Essa área maior, o espólio de Ari, único exequente, ficou destinada a ele uma proporção de 2/3 do valor referente a essa desapropriação. E uma segunda área, relativamente menor, de 440 hectares, coube a ele 1/5 ou 20% da respectiva indenização fixada na sentença. O erro material que eu gostaria de apontar a vossas excelências aqui é que, com relação a essas áreas, de fato, a contadoria judicial, quando da elaboração do cálculo que restou homologado pelo juízo sentenciante, ele se ateve, sim, à respectiva cota-parte de cada área que pertencia ao espólio de Ari. Fez as devidas deduções ali e o valor dessa indenização arbitrada no título judicial, ele glosou, ali fez ali a glosa do valor da oferta inicial na respectiva proporção, e esses valores ali, ele depois dessa glosa, ele procedeu uma correção a partir da sentença até a data da conta, que foi em novembro de 2011. O que eu só gostaria de chamar a atenção é que, quando da conta de liquidação, e isso eu quero dizer, da correção desses valores, doutora Maria do Carmo, ao invés ali do contador judicial se ater à soma desses dois valores, porque a área, na época, a área A, digamos assim, que de uma maior proporção, que ele teria os 2/3, equivaleria a R$ 1.007.227,38, e a área B, menor, equivaleria a R$ 18.832, ele tão somente considerou, isso é facilmente constatável ali na conta, apenas a área A. Veja-se que no cálculo de liquidação, na conta de liquidação da terra nua, ele não considera a área B, apenas o valor da área A, atualiza o valor da oferta inicial,
o saldo e ele corrige até a data da conta e joga o juros de imóvel. Então, esse é o erro material. Embora ele tenha constado no cálculo ali, na evolução, para fins de orientar essa correção da conta, na parte executiva, digamos assim, desse cálculo, ele deixou de considerar essa área B. Essa é a resignação que eu gostaria de trazer a vossas excelências ali. Esse erro material na evolução, na execução da evolução dessa conta que ele deixou de incluir. Isso é facilmente constatável. Um último ponto que eu gostaria só de observar aqui diz respeito ali à questão dos juros compensatórios. Ainda que a sentença não tenha constado os juros compensatórios, remuneratórios, o caso aqui trata-se de uma ação de apropriação que remonta à década de 80, com emissão de posse ainda ali final da década de 80, início dos anos 90, anterior, portanto, à legislação que alterou o próprio decreto-lei e inseriu aquela medida provisória, hoje já pacificada e referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, são fatos anteriores a essa questão normativa, hoje já pacificada pelo Supremo, que demandam na visão do expropriado, um ajustamento para fins de incluir na justa indenização um consectário natural dela que diz respeito aos juros compensatórios, ainda que não produtiva, como entendeu a sentença, a área desapropriada em si, já que essa questão da produtividade ela não estava inserida na legislação à época e, de acordo com um entendimento jurisprudencial que então regia a questão da produtividade não influenciaria ou não autorizaria o decote dos juros compensatórios. Por último, apenas uma consideração a respeito dos honorários sucumbenciais. A sentença, figurando ali um ente público, o INCRA, ela, em vez de fazer apreciação equitativa, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 20 do CPC de 1973, que à época então vigente, ela fixou com base um percentual, em vez de fazer essa apreciação equitativa. Relembrando que a manifestação do INCRA nesses embargos efetivos se restringiu a apenas a petição inicial e uma manifestação a respeito do cálculo. São essas as considerações que eu trago a vossas excelências. Agradeço, ilustre advogado. Sua excelência, senhor advogado, resumiu perfeitamente o que busca nessa apelação. Realmente, somente o espólio de Ari Ferreira de Souza vem aos autos em curso de uma apelação. Mas aqui, com todas as vênias da defesa, do pontuado objeto de sua apelação, aqui realmente eu não vi como nos furtar a um título executivo, né, já delineado, e a sentença acolheu. E tem mais, na sentença, o juiz fundamentou na parte que nos interessa aqui. Em seu parecer, a contadoria do juiz identificou incorreções nos cálculos da parte credora, que aplicou o juro de mora da taxa de 1% ao mês, que não se encontra em consonância com a sentença de folhas 584 e 593, que fixou os juros moratórios em 6% ao ano. E essa sentença transitou em julgado, né? Posteriormente, também, com relação aos juros compensatórios, o título executivo não determinou sua incidência. Aí, Vossa Excelência vem com a tese, que eu até entendo plausível, que poderia ser dado de ofício, né, em razão de ser um juros compensatórios. Mas nós teríamos que analisar a questão da produtividade da terra. Tais elementos também não temos aqui. E essa sentença de conhecimento transitou em julgado em 1º de junho de 2005, ou seja, o título judicial está já consolidado.
E o que fez o contador foi justamente delinear as contas de acordo com o que o título judicial. E aqui reforça a questão que os juros são 6% ao ano, não era 1% ao mês, como foi colocado, e os honorários também. O juiz arbitrou em 2% da diferença apurada na forma determinada. E o perito contábil da Justiça, em estrita observância à coisa julgada, encontrou valores diversos dos apurados pelo exequente, os quais foram acolhidos integralmente pelo magistrado, dando assim parcial provimento aos embargos à execução opostos aí pela autarquia, o INCRA. Então, nesse sentido aqui, eu analisei os documentos juntados, verifiquei a sentença que transitou em julgado e vi os cálculos que foram realizados. Eu não tenho como dizer aqui que esses cálculos não poderiam ser feitos dessa forma, como Vossa Excelência coloca, porque efetivamente não poderia ser diferente. O contador jamais poderia ter feito qualquer parecer técnico fora ao que fora colocado em título judicial, ora executado. Então, esses embargos à execução do INCRA se valeram desses equívocos e realmente o contador fez e a juíza ela acolheu integralmente o parecer técnico contábil. E eu não vi aqui nenhum elemento que pudesse impugnar ou não chancelar aquele parecer técnico. Assim, com as vênias devidas, eu estou negando provimento à apelação do espólio. Se me permite, presidente, só uma observação prática e pontual aqui, só atendo ali. De fato, consta no cálculo elaborado porque já tinha uma conta anterior, é a questão da preclusão, nem vou repetir aqui, que erro de cálculo você pode, não está sujeito à preclusão, sim. Uhum. Mas ali são das duas áreas, ele constou o laudo judicial, as duas áreas, a área A e a área B. Ele faz essa distinção no cálculo. Só que aí depois ele tem que somar essas áreas, fazer a glosa do valor do valor da oferta inicial, ele obtém um resultado e faz a correção desse resultado pelo índice do título judicial e pelos juros de mora de 6% ao ano. A resignação aqui, Excelência, é que quando ele foi fazer essa glosa, essa correção, e consta ali, eu até posso indicar, eu acho que a página 130 do físico, ou a página 131 do ID correspondente, que é o cálculo da evolução que ele se baseou para apurar o excesso de execução, ele não considerou ali na soma a segunda área. Embora ele tenha feito constado na planilha. Sim, da planilha ele fez constar. Não, mas na evolução, se olhar, Excelência, ele só consta uma área, que é o valor de 1.007. Faltou inserir nesses 1.007 o valor de 18.000, que é da área B. Embora ele tenha utilizado 18.000 para fazer a divisão, ele não trouxe na evolução. Esse é o erro material só. Ele consta, mas ele não traz para a evolução. A conta... Veja, eu entendo que, pelo que está aí na sentença, pelo que tem... Eu entendo que realmente não há essa... É visual, Excelência, até. É uma questão que, se olhar deveria, lá, a conta é Vossa visual. Excelência, aí que é o problema. Não houve nenhuma impugnação na esfera em primeira instância desses cálculos. Houve. Não consta Intimados aqui. desses... Excelência, intimados do cálculo, o espólio se insurgiu, inclusive o juiz homologou, inclusive foram feitos declaratórios, daí a resignação. Mas aí, após essa anulação que da sua não houve mais nenhum recurso, a não ser agora apelação. E não foi apresentado uma perícia contábil que pudesse confrontar com a perícia do juiz. Eu concordei, Excelência, isso que eu pontuar. Tudo bem, nós até só pontuei o seguinte para o juiz, olha, porque o cálculo do período judicial, ele falou que nem o INCRA e nem a parte estavam corretos nos cálculos. E ele fez uma terceira, porque já tinha anteriormente na execução. Aí ele falou, não está certo o INCRA, não está certo a parte exequente. Só um minutinho. Eu já concluí meu voto. Só pedi para ele incluir nessa conta, eu vou na evolução, a eu vou área dar B que seguimento. está fora. Eu vou dar seguimento ao julgamento. Sim, qualquer perfeito, outra objeção ou omissão, contradição, obscuridade, só tem elementos para um embargo. Perdão, eu até peço perdão de eventual excesso.
Não se preocupe. Desembargador Neviton. Senhora presidente, eu estou aqui a consideração do voto de Vossa Excelência, não é? O eminente advogado junta agora, nessas últimas intervenções, fatos que eu não colho aqui como juiz vogal, nem do relatório, nem do voto de Vossa Excelência, né? Os pressupostos que Vossa Excelência parte, evidentemente, não podem ser confrontados, né? O juiz tem o direito, na verdade, a obrigação de zelar, o juiz de execução, pelo fiel cumprimento do título executivo. Uhum. Ao encaminhar para a contadoria o que se pressupõe, entregando o feito ao técnico especializado, daí ele vai extrair o que é correto em matéria de números. Isso foi feito. Já agora o eminente advogado anota que teria ocorrido erro material, o que evidentemente exigiria a interposição dos competentes embargos declaratórios na origem, não é? Sua Excelência parece, ao que eu posso entender, afirma ter interposto o recurso a tempo e modo, não sei qual a solução que o juiz deu. Se ele eventualmente alcançou uma decisão errônea, e vamos lá, erro material é aquele erro que se expressa, como, aliás, o advogado quer fazer crer, diretamente da própria leitura da decisão. Então, não se pode compreender porque o juiz, sendo provocado com embargos declaratórios, não tenha feito a correção. Mas o advogado insiste em dizer que isso ocorreu, que houve a interposição dos declaratórios, ao que eu estou entendendo, e que mesmo assim... Inclusive, aqui até pesquisando mais uma vez, porque eu não estou localizando. Mas o que eu quero dizer, presidente, é que Vossa Excelência está correta. Vossa Excelência trouxe o voto, está claro? Não é? Se eventualmente no voto de Vossa Excelência algum desses aspectos deduzidos agora pelo eminente advogado não foram enfrentados, eu conheço Vossa Excelência, tem alguém que não tem compromisso com erro aqui, quantas vezes Vossa Excelência leva o voto, retorna com o processo, pede vista regimental, pede vista de nossos votos. Eu não tenho dúvida que se o eminente advogado, se for o caso, alcançar a demonstrar em declaratórios aí que houve algum erro na nossa decisão, alguma omissão, isso será corrigido. Então, acompanho Vossa Excelência. Hoje mesmo deu exemplo de embargos que eu mostrei o equívoco que cometi, enfim. Mas, como lhe disse, o trabalho é feito com muito cuidado, né? Vossa Excelência sabe bem. E agora Nós, eu vou nesse manter... processo de desapropriação, na verdade, somos vítimas de números que nós não conhecemos. Então, estamos, a princípio, conhecemos a aplicação do direito, né? Mas se a contadoria procede erroneamente, o advogado disse que houve um erro aí, que é uma contradição dos próprios cálculos, que resultaria, de fato, numa contradição e erro material. Mas isso ele vai apontar para Vossa Excelência, se for o caso, não é? Exatamente. O recurso é aberto à Sua Excelência, se for possível. Desembargadora Olívia. Inclusive, esse processo já estava no virtual, para ser realizado do dia 29 de setembro a 6 de outubro, mas o ilustre advogado pediu que viesse para presencial e foi atendido, né? Então, eu proclamo o resultado. A terceira turma, por unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto da relatora. Também da minha relatoria, o item 26, é o agravo 102.714050/2025, pelo TINS, doutor Otávio Leal Pires, pela agravante Larissa Santos Oliveira. O advogado está na sala? Doutor José Boa noite, Bruno. Excelência. Sim, doutor José Bruno está pela agravante Larissa? Isso mesmo. Isso. Aqui um caso até de uma questão processual, meramente processual, né?
Eu pergunto ao advogado, na verdade, nós estamos tratando de um agravo de instrumento, embargos, declaração de uma decisão monocrática. E como eu já vou julgar o agravo, é permitida a sustentação oral. Eu só solicito se o ilustre advogado dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Então, tem o prazo regimental de 15 minutos. Ok. Eu cumprimento Vossa Excelência, desembargadora presidente, os demais julgadores que compõem essa turma, o ilustre representante do Ministério Público e os nobres servidores dessa colina da Corte e demais advogados que anteriormente sustentaram. Hoje eu falo em nome da agravante Larissa Santos Oliveira, que é legítima proprietária de imóvel rural alocado no município de Guaratinga, aqui no estado da Bahia, e eu venho, com o devido respeito, combater a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeira instância, que se reservou a apreciar o pedido liminar de tutela de urgência após a citação da parte contrária, uma vez que, na prática, essa decisão equivale a um indeferimento tácito da medida liminar, conforme jurisprudência já exarada pelo STJ e por este egrégio tribunal, sobretudo considerando a situação de urgência vivenciada pela agravante. Bom, Excelências, como já dito, a senhora Larissa é proprietária de um imóvel rural plenamente produtivo e regular sob o ponto de vista ambiental e fundiário, conforme os documentos que já foram acostados aos autos, e foi surpreendida com uma notificação do ICMBio que instaurou de forma abrupta e tardia um processo administrativo desapropriatório fundamentado em um decreto presidencial de 2010, que já perdeu sua eficácia por caducidade expressa e categórica afirmada no próprio decreto. Isso porque, Excelências, o artigo 10 do decreto presidencial, que se propõe a criar o Parque Nacional do Alto Cariri, é claro ao estabelecer que o Instituto da Utilidade Pública caduca após 5 anos, se não houver efetivação da desapropriação. E, nesse caso, já transcorreram mais de 15 anos desde a publicação do decreto, sem que o ICMBio tenha instaurado qualquer procedimento válido de desapropriação. Então, isso implica na inequívoca caducidade do decreto, tornando inexistente qualquer fundamento jurídico com a pretensão de desapropriação em 2025. E vale dizer que esse entendimento já é amparado por precedente da própria Vara Federal de Eunápolis, que já reconheceu a caducidade do mesmo decreto em casos análogos, e também pelo STJ no RESP 17812-924 de Alagoas, que afirma ser inviável manter restrições possessórias baseadas em decreto já caduco. Então, essa matéria ainda está em tramitação no STJ, mas para fins de uniformização do entendimento, e enquanto não há uma jurisprudência pacificada, pleiteia-se aqui pela manutenção da posse e da propriedade da parte agravante, sobretudo porque, considerando o perigo da demora, a urgência é concreta e atual, uma vez que a agravante já foi notificada pelo ICMBio de que seu imóvel será objeto de desapropriação e de medidas restritivas imediatas, inclusive com a possibilidade de entrada forçada em uma área produtiva e com benfeitorias consolidadas. Então, esse ato estatal, praticado mais de uma década após o prazo legal, impõe à agravante uma ameaça concreta da perda possessória e uma limitação indevida do seu direito de propriedade, sem a devida observância dos princípios da segurança jurídica, da legalidade administrativa e da duração razoável do processo. Então, Excelências, o que se pleiteia aqui é a salvaguarda do direito de posse e de propriedade e, acima de tudo, o cumprimento da lei, uma vez que há um prazo legalmente estabelecido para a desapropriação e esse prazo já está muito superado. Então, não se pretende aqui afastar a relevância ambiental do Parque Nacional, mas de restabelecer a legalidade e a segurança jurídica, de modo a assegurar que o poder público também observe os limites temporais e constitucionais da desapropriação. Vale ainda destacar que a tutela de urgência aqui pleiteada não acarreta nenhum prejuízo à preservação, proteção ou eventual reparação do meio ambiente, e tampouco a atuação fiscalizatória e sancionatória do ICMBio. E, portanto, não existe qualquer eventual perigo de dano inverso e a medida é plenamente reversível. Já por um outro lado,
o risco concreto de uma lesão irreparável à propriedade privada em razão da conduta que vem sendo adotada pelo agravado ICMBio, destoa totalmente do razoável, já que perdura por mais de 15 anos. Então, com isso, excelências, a agravante confia que esta colenda da Corte reconheça a presença da verossimilhança do direito e do perigo da demora, reformando a decisão agravada para garantir a efetividade da jurisdição. E eu finalizo a sustentação agradecendo a todos mais uma vez pela oportunidade e pela atenção. Muito obrigado. Resumidamente, o que o advogado pretende é que eu convole uma decisão do magistrado que dê uma decisão no sentido de que somente apreciaria a tutela antecipada após a manifestação da parte contrária. E então o advogado entende que com isso eu poderia receber este agravo como se fosse um indeferimento. E como indeferimento poderia receber este agravo e decidir dessa forma. Inclusive, o advogado pede no seu agravo, né? Veja, o agravo está calcado numa decisão que postergou a análise da antecipação tutela após a oitiva da parte contrária. E do Ministério Público, salvo engano, do ICMBio, perdão. Aí, bem, aqui o advogado quer que eu determine ao ICMBio para se abster de adotar qualquer medidas administrativas, extrajudiciais ou judiciais com a finalidade desapropriatória. Ou então, alternativamente, que se abstenha de adotar qualquer medidas administrativas com a finalidade desapropriatória, resguardando o pleno exercício do direito de defesa. Ou então, suspensão provisória do decreto. Veja, eu não tenho, com todas as vênias, como ultrapassar essa decisão. O magistrado simplesmente deixou para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a contestação da ré, no momento da prolação da sentença, quando aportarão maiores esclarecimentos indispensáveis para formar a convicção do juízo. Eu determinei a intimação da parte agravada, apresentou contra-razões, e contra esse meu despacho foi apresentada embargo e declaração pelo advogado. Eu digo aqui, a decisão agravada determinou a citação da parte ré para a formação do contraditório, postergando a análise da liminar requerida. Neste caso, de acordo com a maciça jurisprudência, ele não pode ser atacado via agravo. Portanto, eu não conheço desse agravo e julgo prejudicado os embargos de declaração. E não vejo como ser diferente. Desembargador Neviton. Senhora presidente, eu acompanho Vossa Excelência, eu até fiquei com expectativa no voto, na manifestação do eminente advogado, porque Sua Excelência introduz a sua sustentação oral afirmando que, no caso, a decisão aqui confrontada significaria, na verdade, um indeferimento, ou seja, o fato do juiz, ao invés de apreciar a tutela de urgência requerida imediatamente, sem ouvida da outra parte, ter dito que apreciaria após essas manifestações, contra-razões, o advogado disse que isso implicaria, na verdade, um indeferimento. Na verdade, Sua Excelência apenas trouxe razões para a tutela cautelar, a probabilidade que esteja certa a parte e eventual perigo de demora. Não trouxe qualquer argumento, eu peço vênia, para demonstrar que essa decisão cautelar, ou seja, sem a decisão do processo final, não pudesse aguardar a manifestação da parte. Essa é uma confusão muito comum, né? Hoje em dia, aliás, as partes vêm ao judiciário, eminente presidente, demonstrando o direito a uma tutela cautelar, que não significa uma tutela cautelar sem a ouvida da outra parte, que é normalmente o que se espera. Só se pode tomar uma decisão em juízo sem a ouvida da outra parte quando essa ouvida, quando essa oitiva implicar em ineficácia da decisão. Não é o caso. Essa manifestação que o advogado pretende, ela pode ser feita agora, pode ser feita depois, pode ser feita a qualquer momento. Não há nenhum
prejuízo irreversível. A fazenda entra, ela pode sair, não há nenhum problema. Mas, mais do que isso, o Ministério Público, no parecer, eu abri aqui, eminente presidente, disse que, inclusive, as contrarrazões já foram juntadas. Se queria se evitar isso, perdeu, inclusive, o objeto. Mas, como isso não é objeto de discussão, eu só vou acompanhar Vossa Excelência. Vereadora Olívia? Eu também acompanho o desembargador Wilson. O gabinete está me informando aqui que tem o mesmo entendimento. Então, Exatamente. Vossa Excelência. A verdade, o ilustre advogado, ele tem as suas razões, né? Porque efetivamente muito melhor seria o juiz logo dizer, ó, indefiro e abrir caminho para um agravo do que aguardar, postergar, inclusive em sede de sentença, né? Mas não há como ultrapassar, né? A não ser que surja aí uma questão de urgência emergencial que possa aí suscitar um outro pedido, né? Eu vou proclamar o resultado. Está congelado. Congelou. Uhum. Só um minutinho, que a internet falhou aqui. Aí tá. Não, está congelado também. Agora sim. Deu tilt aqui. Deu mesmo. Eita. Assim. Sim. Então, proclamo o resultado. A terceira turma, por unanimidade, negou o provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado os embargos de declaração nos termos do voto da relatora. Como eu estava dizendo, o ilustre advogado tem razão no seu anseio por uma decisão, né? Não um mero despacho, mas já há apresentação de contrarrazões. Eu creio que lá Vossa Excelência pode agilizar o processo. Então, boa noite. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma boa noite e um bom, excelente final de sessão. Obrigada. Existe um pedido de uma voto vista, desembargadora Olívia. É o processo da relatoria do desembargador juíza Bruno Apolinário, o item 72. Na apelação civil 002-3601-55-2014, após o voto do relator, dando provimento à apelação, pediu vista à juíza federal Olívia Merlin. Antecipou o voto, acompanhando o relator, o desembargador federal Neviton Guedes. Como Vossa Excelência é a última a votar, fique à disposição. Obrigada, senhora presidente. Na verdade, eu só vou, o voto é bem grande, não precisa reproduzir tudo, mas em linhas gerais eu pedi vista porque eu queria analisar a possibilidade de aplicar o princípio da continuidade típico-normativa com relação ao artigo 11, inciso 3º, porque me pareceu que os fatos, como foram descritos, né, na sustentação, no voto do relator, poderiam se amoldar à proibição de divulgar segredo. Mas depois de analisar realmente todas as provas, me parece que não é possível aplicar ao princípio da continuidade típico-normativa, que de fato a correspondência entre os fatos narrados na inicial, o suposto vazamento de informações sigilosas da Polícia Federal e o tipo previsto no artigo 11, inciso 3º, revela-se inviável diante da ausência de elementos normativos e probatórios que conformam o núcleo da figura típica atualmente vigente, considerando, né,
as alterações legislativas e o maior rigor para a configuração do ato de improbidade, o que tem nos autos não demonstra, na verdade, desde a inicial não ficou muito claro que informação teria sido passada, que dever de sigilo específico teria sido quebrado. Foi uma alegação vaga e continuou vaga durante a instrução, né, e as provas produzidas. Aí eu digo aqui, assim, bem resumidamente, que embora o cargo de delegado da Polícia Federal imponha naturalmente a obrigação de reserva, não há prova, mas apenas indícios de que o apelado tenha de fato comunicado ou tornado acessível a terceiros informações em razão de suas atribuições. O primeiro requisito, né, que é a demonstração objetiva do conteúdo sigiloso, não se concretiza. A própria petição inicial limita-se a alegar que o requerido teria transmitido informações sobre operações policiais e comentado diligências em curso, sem identificar quais operações, quais informações, em que momento elas efetivamente teriam sido divulgadas. Os documentos produzidos no processo administrativo, bem como as interceptações telefônicas mencionadas na inicial ou mesmo na sentença, indicam uma relações pessoais e acessos funcionais indevidos, mas não evidencia o ato positivo de revelar indispensável núcleo do tipo. Então, por conta do acervo probatório, né, pelo que eu pude perceber, da ação de improbidade, realmente não é possível a continuidade típico-normativa, embora existam realmente indícios sérios de que isso pode ter acontecido. Então, com essas considerações, eu acompanho o relatório. Proclamo o resultado. A terceira turma, por unanimidade, deu provimento à apelação nos termos do voto do relator.
pequeno problema técnico, agora já solucionado. Não havendo mais sustentações orais ou pedido de preferência, consulto aos colegas desembargador Neviton, desembargadora Olívia, que é a minha revisora. Há algum destaque na minha sinopse? Não, sem destaque. Desembargador Neviton? Estou acompanhando Vossa Excelência também, os demais processos ainda não julgados. Ok. Então, a terceira turma, por unanimidade, acompanha a relatora na conclusão dos seus votos, com exceção dos já julgados, adiados ou retirados de pauta. Desembargador Neviton, Vossa Excelência. Desembargador Neviton, eu sou revisora de Vossa Excelência, e no item 55, eu vou pedir vista regimental, é aquele caso. Feito, eu peço a Vossa Excelência, então, que faça a proclamação Sim, parcial, anunciando exatamente. o voto, Isso. e, após ele, o pedido de vista de Vossa Excelência. É o item 55 do PJE, na apelação criminal 101.4996.14/2020.4013300, após o voto do relator. Desprovia, né, as apelações. Tá. Então, após o voto do relator negando o provimento às apelações, pediu vista regimental a desembargadora Maria do Carmo Cardoso. Aguarda a desembargadora Olívia. No mais, eu não tenho nenhum destaque a fazer na sinopse de Vossa Excelência. Desembargadora Olívia, Vossa Excelência tem algum destaque na sinopse do desembargador Neviton? Na verdade, eu tenho só um voto parcialmente divergente no item 2. Item 2. Desembargador Olívia, eu acho que nesse caso, advertido pelo gabinete da divergência de Vossa Excelência, qual é o ponto que Vossa Excelência iria divergir? É com relação à correção monetária do depósito, do valor depositado em juízo. Vocês que entregaram um voto aí, mas Vossa Excelência acessando aí, talvez já tenham Eu já juntado. tenho voto. Acho que Eu o voto inicial reajustei aí. está reajustado, né? O voto, Sua Excelência. Segundo me informaram, também foi reajustado no PJE. Está aqui no PJE. Se Vossa Eu Excelência acho me que- disser ali o ponto. O dispositivo do voto, desembargador. Eu acho que é o 3, a jurisprudência das É o turmas dois. compõe a segunda sessão. Sim, o 3, o item 3 do 2, do ementa. é firme no sentido de que o valor da oferta deve ser atualizado pelo estabelecimento bancário, né? Eu tinha colocado inicialmente que seria pelo manual de cálculo, é esse, né? Isso, não, eu não tenho divergência, desembargador. Eu não tenho divergência, né? Então, não tem outra divergência, né, desembargador Olívia? Não. Então, sinopse desembargador Neviton Guedes. A terceira turma, por unanimidade, acompanha o relator na conclusão dos seus votos, com exceção dos votados, adiados, retirados de pauta. Desembargador Neviton, Vossa Excelência tem algum destaque da desembargadora Olívia? Sou revisor, senhora presidente, estou acompanhando integralmente, inclusive naqueles processos em que sou revisor de Sua Excelência. Eu também acompanho. A terceira turma, por unanimidade, acompanhou a relatora na conclusão dos seus votos, por unanimidade, com exceção dos já votados, adiados ou retirados de pauta. Então, nada mais havendo, eu dou por encerrada a sessão. Desembargador Oliveira. Amanhã faremos as homenagens. Então, nada mais havendo, dou por encerrada a sessão. Você separa isso aí.